Graça e paz a todos. Mais uma vez aqui. Irmãos, em Atos capítulo 5, fala sobre. Como estou ventando aqui? Fala sobre a história de Ananias e Safira. Um casal que fez uma coisa que não devia. Tipo, eles venderam a parte de uma propriedade que eles tinham e venderam. E nessa época, os discípulos, as pessoas, tava tipo, as coisas que tinham compartilhavam em si, aquele que estava necessitado, sim, por igual, sim. E alguns vendiam a propriedade e dava tudo. E eles decidiram vender, só que eles não fizeram a mesma coisa que das pessoas. Eles venderam, mas planejaram entre si. Vou dar a metade, uma parte. Vou dar uma parte e a outra vou ficar comigo. E vou falar que eu vendi por tal. A parte que desce era o valor que ele falou que ia vender. E foi assim. E combinaram entre eles. E foi assim. Aí combinaram certinho. Aí quando a Ananias chegou até Pedro, falou que vendeu por tal, deu a quantia lá nos pés, deu aos pés dos apóstolos. Aí foi lá e fez isso. Só que Pedro tinha uma vida em santidade com Deus. Ele tinha uma vida, ele estava seguindo aos passos de Jesus, como os outros. Mas Pedro estava em santidade e sabia que tinha uma ligação. O Espírito de Deus estava ali naqueles que receberam, lá no dia de Pentecostes. E foram lá e receberam. Venderam, pegaram o dinheiro, guardaram a parte, deram outra e falaram que o valor foi esse. Aí Pedro tinha um discernimento de espírito, como o Senhor tinha dado, e foi lá e falou. Perguntou, foi essa quantia que você deu? Pedro já sabia, ó, o Espírito Santo estava revelando. Aí Pedro começou falando, desceu a lenha em Ananias. Rapaz, por que você fez isso? Por que você deixou Satanás encher seu coração com isso? Deixa se planejar isso. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, ao Espírito. E no mesmo instante que Pedro acabou de falar, Ananias caiu morto. Puf, caiu. E da mesma forma, a mulher dele, depois de 3 horas, voltou para confirmar o que eles tinham combinado, o tal valor. Foi e voltou. Quando voltou, Pedro fez a mesma coisa. Começou lá, tava conversando. Aí perguntou de novo, foi esse valor que vocês venderam? E ela confirmou que foi. Isso, ó, combinaram. Então, da mesma forma, o mesmo destino que ele teve, ela teve. E que para refletir sobre essa passagem, que tem muita coisa acontecendo, que acontece em nossas vidas, na igreja hoje em dia, porque o evangelho hoje está uma vergonha. A maioria das igrejas, não estou falando todas, a maioria está uma vergonha, porque muitos têm fazido as coisas de qualquer jeito. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Cuidem em todo instante para não nos dar motivo de escândalo, para que o
o vosso ministério não caia em descrédito. E isso tem acontecido, muita gente fazendo as coisas erradas e cai em descrédito no ministério. Consequentemente, cai em todos. O crente faz isso, então a visão vira para todos. Todos acham que todo mundo é errado, tem ninguém certo, tá todo mundo no erro. Mas Deus conhece os seus. Mas voltando à história. A gente tem situações que a gente tenta fazer as coisas, esconder as coisas. Hoje em dia as igrejas estão vivendo embaixo de pecado. Pecam e vai lá, ficam ali escondidos. Os líderes sabem tudo, papá. Todo mundo sabe, a igreja mora embaixo de pecado. E a igreja não anda, a igreja está morta. Embaixo de pecado. Aí tenta cobrir, como aqui ó, cobriu, pá, vendeu por um tal valor, ele tem uma parte para ele e falou que vendeu a propriedade por isso. Mesma coisa a gente peca. Aí fala, Jesus vai perdoar, Jesus é bondoso, Jesus perdoa, é só pedir perdão. Perdoa, se você pedir perdão, perdoa. Mas você vai pedir para quê se você tem uma parte ainda no pecado? Você não pediu perdão completamente. Você não se arrependeu. Você não se arrependeu completamente. E como que você vai conseguir se você está obtendo uma parte do pecado, ocultando? Hoje em dia tem muita gente ocultando pecado dentro da igreja. E a igreja, que destino que a igreja tem? Ela não vai para lugar nenhum. Ela só vai afundando aquele ministério, aquela igreja só vai ficando defamada, caindo em descrédito, ninguém acredita, ninguém tem vontade de ir na igreja. E isso vai esfriando quem está lá dentro. E não tendo vontade de quem está lá fora, não vai. Por quê? Virou uma igreja de má fama. Porque os que estão lá dentro não estão levando o evangelho a sério. Os que estão lá dentro estão de brincadeira, pensando que fazer aqui, vou pedir perdão, Jesus perdoa. Pedir perdão, Jesus, papapá, depois volta tudo normal. Tudo normal, pecou. Eu tô lá, eu sou músico da igreja. Eu canto, eu sou do ministério, eu sou do grupo de louvor. Peca. Não. Pede perdão a Jesus, que ele vai perdoar. Aí você volta a tocar lá, você volta a cantar lá na frente. Irmãos, que igreja é essa? Que igreja é essa? Estão agindo como coisa que não aconteceu nada. Que igreja é essa? Que evangelho é esse? Que nós estamos vivendo dentro da igreja. A gente acaba se frustrando porque a gente vê situações assim e não tem como fazer, porque a própria liderança está cobrindo o pecado dos outros. Não vou falar do irmão não vou reclamar, puxar a orelha do irmão não, porque senão ele vai sair da igreja. Deixa sair. Se saiu é sinal que não quer nada com Deus. Deixa. Cada um vai dar conta daquilo que faz aqui. Você, pastor, você, obreiro, você, irmão, que faz as coisas de qualquer jeito, se prepara que você vai ter contas a acertar com Deus, lá naquele grande dia. Então, meu amado, fica essa reflexão. Não fica tentando, se você pecou, pede perdão verdadeiramente, se arrepende-se. Não volta, não retém uma parte do pecado. Pedir perdão. Aí dentro da igreja agora eu vou me endireitar, vou fazer melhor as coisas. Mas dentro de casa está contando outra parte, está vivendo a parte do pecado. Por quê? Não foi verdadeiro, não se arrependeu. Temos que ser nova criatura em Cristo. Esquece a velha. Viver com as duas não dá. Servir a dois senhores não dá.
Então, amado, é isso daí. Hoje em dia estamos vivendo assim. Tem coisa que a gente não pode fazer porque não tá na nossa responsabilidade, não cabe a nós fazer. Mas fica essa palavra aí, essa reflexão para vocês. Se puder, compartilhe o vídeo, ative as notificações para que possa chegar. Deixe seu like, se possível. Compartilhe para aqueles que precisam. E fiquem na paz.